Porque tudo é um ensinamento de Deus. Tudo na nossa vida. As experiências boas, eu compreendo como bênção. As experiências difíceis que eu passo, eu compreendo como ensinamento de Deus. Assim é a minha compreensão das coisas. Então, dificilmente eu vou gastar o tempo que Deus me deu murmurando, reclamando sobre algo. Pelo contrário, tentando entender e compreender aquilo que Deus quer me ensinar com a situação. A Bíblia vai dizer assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podereis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedides o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. A Bíblia vai falar que Jesus, ele vinha caminhando e ao longe ele avista uma plantação de videira. Mas no meio dessa plantação, o que chama mais atenção de Jesus é uma árvore de figo, uma figueira. Uma árvore de figo, ela é muito bonita, de flores, né? É uma árvore charmosa que chama a atenção em meio à videira, porque videira, os ramos de uva, eles são baixos. Mas a figueira ela é uma árvore alta. Uma árvore em que tem muitas folhagens. De longe, ela é uma árvore bonita. Mas a Bíblia fala que quando Jesus está chegando perto, ele tem fome. E ele fala assim para os seus discípulos: eu vou lá que eu vou comer um figo daquela árvore. E a Bíblia diz que naquela árvore não havia figo algum. E aí eu entendo sobre isso, sobre dependência de Deus. A dependência de Deus na minha vida, o sentir essa fome espiritual de conhecer a palavra, de buscar algo maior de Deus, de buscar algo de Deus que nada no mundo e nem o ser humano pode me satisfazer, eu vou dizer assim. Mas só algo que vem do céu é que satisfaz a minha alma. Ter esse desejo, ter essa vontade, entender todos os dias que nada mesmo com as minhas mãos eu posso fazer mesmo. Eu posso até criar projetos, eu posso até criar sonhos. Isso qualquer homem pode sonhar e você deve sonhar sim. Qualquer homem tem planos, vontades, desejos, mas entendendo, como discípulo de Cristo, que os meus sonhos não são os sonhos de Deus, que as minhas vontades não são as vontades de Deus, entendendo que o meu sonho tem que ser o sonho de Deus, ou o sonho de Deus tem que ser assim o meu sonho, entendendo que a vontade de Deus, ela tem que estar no centro da minha vontade, entendendo que eu até tenho vontade, mas nem sempre a minha vontade vai me levar para o centro da vontade de Deus, que por muitas vezes as minhas vontades, elas me enganaram, me levando para lugares sórdidos, lugares que me levaram às minhas maiores decepções, às minhas maiores frustrações, porque era apenas a minha vontade, não tinha a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus na minha vontade. E eu entendo também que vontade dá e passa. Eu entendo isso. E eu entendo
que a dependência de Deus para qualquer ser humano, para você que está me assistindo em casa, para mim que está aqui nesse dia de hoje, mais uma vez voltando aqui no domingo de manhã, pela manhã, no primeiro dia da semana, no primeiro horário da semana, mais uma vez depois de 12 anos, fazendo isso como uma rotina na minha vida, entendendo que eu não somente preciso disso, mas eu quero isso para a minha vida, porque eu entendo também que todos precisam. E eu falo constantemente que nem todo mundo que precisa quer isso. Existe a diferença de precisar e de querer isso. Eu preciso de verdade disso. Eu preciso de verdade de Deus, de sentir, de ter, de querer estar na presença de Deus. Mas eu quero de verdade isso para a minha vida. Porque quando eu falo eu quero isso de verdade, eu entendo que aí entra aquela palavra de Jesus: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque eu entendo que quando eu falo eu quero isso para a minha vida, eu entendo também que o meu cargo vai gerar uma carga sobre a minha vida, e que essa carga ela gera um sacrifício sobre a minha vida. Então quando você fala eu quero seguir Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero permanecer com Jesus, eu vou entender também que há uma carga sobre isso. E aí você vai ter que entender que o querer gera um sacrifício sobre qualquer uma das pessoas. Que a mudança ela não acontece assim, automaticamente eu aperto um botão, um start e mudo de fase, igual um videogame. Não é assim que funciona. Eu preciso gerar um sacrifício. Eu preciso dar para Deus aquilo que Ele me deu, que foi um sacrifício. E o sacrifício de cruz, que pagou pelos meus pecados e me tornou esta pessoa que sou hoje. Porque eu não era, eu me tornei. Então houve um sacrifício de cruz, a Bíblia vai falar. Então agora também eu vou entender que para mim mudar, que para mim me transformar, para que o milagre na minha vida aconteça, tem que ser gerado também um sacrifício. Entendeu? A Bíblia também vai nos dizer que o céu é ganhado à força. Você entendeu? Não é só vindo no culto no domingo de manhã, escutando o pastor falar, escutando a palavra do pregador, os louvores bonitos que mexem com as minhas emoções. Não é somente isso. Eu preciso fazer com que a palavra ela seja viva e eficaz na minha vida. Eu preciso fazer que essas palavras elas tornem-se vidas. E aí quando a palavra é gerada na minha vida, um sacrifício, quando a palavra ela se transformada em algo vivo e eficaz, a Bíblia vai falar que a presença de Deus permanece em mim. Porque nós somos o templo, não é essa parede aqui. Nós somos o templo de Deus. Eu e você que está aqui é o templo de Deus, é a morada do Espírito Santo. O dunamis de Deus, que é a energia de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, ela está viva em cada um de nós. Essa energia, ela está sendo gerada em cada um de nós. Quando eu coloco a palavra como viva e eficaz na minha vida. Quando eu faço a palavra se tornar eficaz e viva. Quando ela se torna viva na minha vida. Quando eu entendo que responsabilidade não tem nada a ver com o que eu acho certo e com o que eu acho errado. Ou que é isso ou que é aquilo. Não, quando eu crio uma responsabilidade com a palavra, não importa mais aquilo que eu penso ou os meus achismos. Importa sim é que a palavra ela se faça viva na minha vida. E para mim fazer com que ela se torne viva, eu tenho que entender que tem que ter um sacrifício. E sacrifício é tudo que eu faço contra a minha vontade. Eu não quero acordar cedo e ir no culto da manhã, mas eu acordo cedo e venho no culto da manhã. Houve um sacrifício, houve um movimento. A Bíblia vai dizer que quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já se movimentava. Preste atenção, esse Espírito agora, Jesus vai falar assim, agora eu vou junto do meu Pai, mas eu deixo para vocês esse Espírito. Então se esse Espírito é um Espírito de movimento, ele não vai permanecer em mim, se eu não fazer com que a palavra se movimente também através da minha vida. Então é quando eu estou na presença de Deus, aquilo que é sem forma e vazia, através do Espírito Santo que habita em mim, começa a se tornar vivo, começa a ter vida, começa a ter transformação. E aí onde a palavra entra, que aquele que permanece em mim vai dar muito
como que funciona? Eu fui em João, agora estou indo em Gênesis, mas estou dois para você entender que é exatamente assim que funciona a palavra. Quando a Valente de Cristo começou, há 12 anos atrás, aqui era um chão de areia, não tinha telhado, não tinha muro. Era uma casinha pequenininha, onde goteirava dentro, onde dormia 23 homens, onde era um portãozinho de elemento vazado de madeira antigo, velho, onde as pessoas viam quem estava dormindo aqui dentro. As pessoas que estavam aqui dentro goteiravam, não tinha essa estrutura que tinha hoje. Nós comíamos miojo que era doado. Mas preste atenção. Dentro de mim havia uma palavra que foi liberada. Dentro de mim havia o Espírito Santo que estava se movimentando. A minha terra era sem forma aí, mas o Espírito... O plano era meu, a vontade era minha, a Valente de Cristo era minha vontade, era meu plano, a vontade de Deus. A minha vontade no centro da vontade de Deus, através do movimento do Espírito Santo, fazendo assim aquilo que é sem forma e vazio, dar muito. Você entende que não é eu? Você entende que tudo na tua vida que vai te acontecer é Deus? Depende da tua atitude. Fala para o teu irmão, tudo depende da tua atitude. Foi fácil para mim? É fácil para mim até hoje? Porque também tem um problema. Fala, tem um problema. Toda vez que eu adquiro uma responsabilidade, a minha responsabilidade ela vai dobrar. Porque depois de uma responsabilidade vem a segunda responsabilidade. E aí quando eu adquiro a segunda responsabilidade, vem a terceira responsabilidade. Aí a Bíblia vai dizer que quanto mais é confiado, quanto mais é confiado, mais é. Justamente por causa disso. E é exatamente isso. Hoje é um culto de domingo, culto da família. Que você venha entender a importância da dependência de Deus. O quanto é importante estar na presença de Deus. O quanto é importante buscar a Deus. O quanto é importante você ler a palavra. O quanto é importante você jejuar. O quanto é importante você subir no monte, orar. O quanto é importante esse relacionamento. Porque ninguém tem estoque de azeite. O azeite acaba. Toda vez que você acender a lamparina, ele vai diminuindo o teu estoque. Ninguém tem estoque de Deus. Eu tenho que estar constantemente buscando. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, sejam firmes e... Quantas vezes queremos resolver a nossa vida e os nossos problemas com as nossas forças, com a nossa vontade e com aquilo que achamos de ser certo. Mas toda vez que fazemos isso, geramos frustrações sobre a nossa vida. Porque as nossas vontades nos levaram aos nossos piores pecados. Então, que nós devemos colocar a nossa vontade no centro da vontade de Deus. E que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e... Então que a vontade de Deus ela seja rainha ou rei dentro do meu palácio. Ela que governe a minha vida, ela que governe a minha família, ela que governe os meus planos, ela que governe os meus sonhos, ela que governe os meus achismos, ela que governe tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, louve ao Senhor.